riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco, miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Romance de 30. A geração literária de 1930 registrou a miserabilidade social e a crise ideológica de um Brasil de regiões diversas. Os escritores procuraram revelar desta maneira o subdesenvolvimento e a retração social de um país sacudido pela Revolução de 30. Procurando soluções possíveis para os problemas mais graves, como o constrangimento social e o desnivelamento econômico, alguns autores, por exemplo, apoiaram-se em perspectivas ideológicas: o integralismo, união das elites rurais, e o comunismo, união do operariado e do camponês. O realismo literário da década de 30 procura dar conta da análise psicológica e social dos personagens, apoiado na verossimilhança, e registrar de modo áspero e doloroso a realidade brasileira. Autores como José Lins do Rego, Jorge Amado, José Américo de Almeida e Érico Veríssimo descendiam de oligarquias arruinadas. É possível perceber em algumas obras destes autores esta realidade registrada explicitamente. Características do romance neorrealista de 1930. Os ficcionistas, surgidos na década de 1930, adotaram alguns princípios básicos do romance realista. A verossimilhança, o retrato direto da realidade em seus elementos históricos e sociais, dentro de uma perspectiva crítica. A linearidade narrativa, a tipificação social, indivíduos que representam classes sociais. A construção ficcional de um mundo que possui abrangência e totalidade. José Américo de Almeida, paraibano, nasceu em 1887 e morreu em 1980. A Bagaceira, romance publicado em 1928. Durante uma terrível seca, os retirantes sertanejos, Valentim Pereira, sua filha, Soledade, e um agregado, Pirunga, buscam abrigo no engenho de Dagoberto Marcão. Este é um coronel rico, viúvo e dominador, ao velho estilo patriarcal, que tem um único filho, Lúcio, estudante de direito em Recife. Entre Lúcio e Soledade brota um forte afeto, mas o rapaz hesita em dar sequência ao namoro por não ter convicção de que seria capaz de amá-la no contexto urbano e intelectualizado em que ele, Lúcio, vivia. Não quero o espeto da praça. O filho do coronel Dagoberto volta então aos seus estudos. Todavia, ao retornar à propriedade do pai, em novas férias, descobre que Soledade fora seduzida. Valentim, o pai da jovem, supõe que o sedutor é o feitor do engenho e termina por assassiná-lo, de acordo com os rígidos códigos sertanejos. Lúcio se oferece para defender Valentim, que está preso. Comunica-lhe também que deseja casar-se com Soledade. Entretanto, como em uma tragédia grega, vem a terrível revelação. A moça perdera a virgindade com Dagoberto. O coronel e a moça fogem então para a propriedade de Valentim, no sertão paraibano. O agregado Pirunga os acompanha. Dominado, porém, pela ideia de vingança, em nome da honra sertaneja, acaba provocando a morte do coronel Dagoberto. Reserve um chá de pau. Lúcio assume o controle do engenho, interrompe o circuito da vingança e dá início à modernização da propriedade que fora de seu pai, tanto em termos produtivos quanto em termos sociais.
Anos mais tarde, em outra seca, Soledade, completamente envelhecida, deixa, sob a proteção de Lúcio, um menino, que era filho de Dagoberto. Me levar carteira e gorro. Raquel de Queiroz, cearense, nasceu em 1910 e morreu em 2003. Obras principais: O 15, publicada em 1930. João Miguel, em 1932. Caminho de Pedras, em 1937. As Três Marias, em 1939. Dora Doralina, em 1974. E Memorial de Maria Moura, em 1992. O 15, surpreendente romance de estreia, articula-se a partir de dois planos, estreitamente ligados entre si. O plano social, que consiste na apresentação dos efeitos da seca sobre os sertanejos, e o plano individual, baseado nas experiências de uma normalista de 22 anos, Conceição, que procura definir sua identidade em uma sociedade patriarcal. Embora narrado em terceira pessoa, o uso contínuo do discurso indireto livre faz com que o ponto de vista dominante na obra seja o de Conceição. Jovem de origem rural, mas vivendo no mundo urbano, professora, culta, ela pensa por si própria e por isso vive isolada. A única alternativa sentimental que existe para Conceição é um jovem proprietário de terras, Vicente, primo, por quem se sente atraída, mas com quem não está disposta a viver. Para ela, casar-se com um rapaz significaria abandonar o seu universo, já marcado pela modernização, por suas leituras, seus interesses culturais, sua compreensão do novo papel da mulher. Por isso, rejeita Vicente, ainda que isso despedace seu coração e sua solidão se acentue. É o preço que paga por tal escolha. No plano social, há pungentes descrições da miséria gerada pela seca, que atinge ricos e pobres. Porém, são estes os que carregam o fardo mais doloroso da catástrofe. O vaqueiro Chico Bento, empregado da avó de Conceição, segue com a família rumo à cidade, cumprindo a triste sina dos retirantes. A morte de um dos filhos do sertanejo, despida de todo o artifício retórico, é uma das cenas mais dramáticas de toda a ficção brasileira. Em Fortaleza, Conceição se vincula ao problema social por meio da solidariedade e do desvelo filantrópico pelos retirantes. Ela chega, inclusive, a adotar um filho de Chico Bento, quando este parte com o resto da família para São Paulo em busca de dias melhores. Apesar da sensibilidade em que Raquel de Queiroz revela os horrores causados pela seca e das vagas ideias socialistas que tanto ela quanto sua protagonista possuem, não há em O 15 um questionamento econômico-político dos problemas do sertão brasileiro, ao contrário do que fariam mais tarde Graciliano Ramos e Jorge Amado. Isso, contudo, não tira do romance o seu encanto, que no dizer de um crítico, abre aspas, é a apresentação da realidade do sertão pela interioridade de uma moça emancipada e sensível. Fecha aspas. Em relação à linguagem, o 15 se caracteriza por um coloquialismo elaborado, sem expressões regionais, marcado por frases e períodos curtos, quase no modelo do estilo telegráfico, o que amplia no leitor a impressão de simplicidade da obra.
Uma compreensão mais explícita da realidade social do país aparece em Caminho de Pedras, quando a personagem Noemi, no final do romance, assume a luta social de seu marido, um preso político. Ou seja, Raquel de Queiroz passa a exaltar a participação feminina na vida pública. Em João Miguel, o narrador acompanha o drama de um homem simples que, sob efeito momentâneo do álcool, assassina um desafeto e vai para a prisão. O romance está centrado nos conflitos pessoais de João Miguel no cárcere e tem bons momentos narrativos. José Lins do Rego, paraibano, nasceu em 1901 e morreu em 1957. Obras principais: Ciclo da Cana-de-Açúcar, Menino de Engenho, publicada em 1932, Doidinho, em 1933, Banguê, em 1934, O Moleque Ricardo, em 1935, Usina, em 1936, Fogo Morto, em 1943, Ciclo do Misticismo e do Cangaço, Pedra Bonita, em 1938, Cangaceiros, em 1953, Temas Diversos, Pureza, em 1937, Riacho Doce, em 1939 e Eurídice, em 1947. O Menino de Engenho. O romance de estreia de José Lins do Rego apresenta fortes traços autobiográficos. A obra relata a vida no engenho Santa Rosa, com suas desigualdades e a permanência de traços da escravidão. Com uns 4 anos de idade, Carlinhos vê sua mãe estendida no chão e o pai caído em cima dela como um louco. Órfão de mãe e separado do pai, que será internado num hospício, o menino é conduzido ao engenho do avô. O engenho Santa Rosa, situado na zona canavieira, à margem do Paraíba, é uma espécie de mundo novo que contrasta com a cidade. Lá, a vida, as amizades da infância, o contato direto com a natureza, a precoce iniciação sexual, a convivência com personagens que moram e trabalham na Casa Grande e na antiga senzala, tudo isso é evocado por um narrador que conheceu profundamente um pedaço de um Brasil arcaico cuja herança escravocrata ainda é latente. O lirismo é uma das principais características de Menino de Engenho, que abrange a infância e a adolescência de Carlinhos, personagem central do livro. Neste pedaço de chão, Doidinho. Depois de viver solto no engenho Santa Rosa, o menino Carlos de Melo é obrigado a deixar a fazenda de seu avô e ir para a escola interna. A passagem do menino para a adolescência entre as 4 paredes do rígido internato em Itabaiana é o ponto de partida para Doidinho. Se no engenho Carlinhos, como era conhecido, reinava em vontades, no rígido internato de Itabaiana, ele vai descobrir que de pouco vale ser neto do maior coronel da região. Na escola, a lei reinante é a palmatória e as regras são as mais restritivas possíveis. Em vez do interesse pelas letras, a escola só faz despertar em Carlinhos a revolta. O menino não se conforma com as injustiças praticadas pelo diretor e os professores em nome da disciplina. A convivência com os outros colegas também contribui para a perda da inocência do menino. Publicada em 1933, a obra, que dialoga com o Ateneu de Raul Pompeia,
é considerada a continuação de Menino de Engenho, mas é mais ousada ao tratar de assuntos polêmicos para a época, como homossexualidade, corrupção e as precoces experiências sexuais do protagonista. Banguê! Banguê, de José Lins do Rego, volta a narrar a vida de Carlinhos. 10 anos após sair do engenho Santa Rosa, ele chega à vida adulta com o desafio de encontrar um equilíbrio entre o antigo universo aristocrático, onde cresceu, e os novos rumos que o Brasil tomava. Agora, bacharel Carlos de Melo, ele é chamado de volta ao engenho. No entanto, sua volta às origens não se dá de maneira fácil. Apesar de entender que sua função seria preservar os valores e costumes de seu avô, o rapaz sabe que esse mundo está em franca decadência. Por outro lado, Carlos não consegue aceitar os rumos que o país vem tomando desde que o trabalho escravo foi extinto. Deslocado, ele não aceita que o poderio, que outrora fora dos senhores de engenho, tenha sido engolido pelas forças das novas usinas. Na nova ordem social e econômica, o antigo escravo é hoje a força motriz das usinas que trarão o crescimento e a riqueza para o país. Nessa nova etapa, privilégios e tradições antigas não têm mais valor, tendo se tornado completamente obsoletas. De maneira inteligente e sutil, José Lins do Rego nos apresenta a nova etapa do desenvolvimento do Nordeste. Eu já fiz um juramento que... Fogo Morto! Primeira parte. Mestre José Amaro é um homem amargurado e revoltado com a prepotência dos grandes senhores. Apoia o cangaceiro Antônio Silvino, sendo mais tarde delatado. Sofre nas mãos da polícia, sofre com a loucura da filha e com a fuga da mulher, adversidades que acabarão por levá-lo ao suicídio. Segunda parte. O coronel Lula de Holanda Chacon é dono do engenho Santa Fé. Incapaz de administrar o engenho, não admite a sua decadência inevitável. Terceira parte. Capitão Vitorino é um personagem ridicularizado nas duas primeiras partes, assumindo na terceira parte a dimensão de um homem que luta pela liberdade, transformando-se num herói quixotesco. Graciliano Ramos, alagoano, nasceu em 1892 e morreu em 1953. Obras principais: Caetés, publicada em 1933. São Bernardo, em 1934. Angústia, em 1936. Vidas Secas, em 1938. Infância, em 1945. Insônia, em 1947. Memórias do Cárcere, em 1953. Vidas Secas. Rubem Braga qualificou Vidas Secas de romance desmontável, pois os 13 capítulos que o compõem podem ser lidos isoladamente, constituindo flagrantes mais ou menos fechados da existência sertaneja. Aliás, muitos desses capítulos foram escritos como se fossem contos, sendo que a obra nasceu a partir do episódio Baleia. A divisão dos capítulos e seus respectivos conteúdos é a seguinte. Capítulo 1. Mudança. Os retirantes fogem da seca. Famintos e cansados, param para devorar uma preá apanhado por baleia. Uma nuvem cresce no céu, prenunciando chuva. Acabaram de chegar a uma fazenda abandonada. Fabiano alegra-se. O gado voltaria ao curral.
a caatinga voltaria a reverdecer. Capítulo 2. Fabiano. Chove. Com a chuva, volta também o fazendeiro, que permite ao retirante ficar em suas terras, na condição de vaqueiro. Começa para Fabiano uma época de fartura, mas ele sabe que isso é passageiro. Um dia será despedido porque não era um homem, mas um bicho, apesar dos olhos azuis e dos cabelos ruivos. Agora era preciso também começar a educar os filhos, calejá-los, ensinar-lhes a lida dos vaqueiros. Capítulo 3. Cadeia. Fabiano vai à cidade fazer compras. É preso e espancado por ordem de um soldado amarelo. Na cadeia, reflete sobre a miséria de sua condição. Não fossem a mulher e os filhos, entraria para o cangaço para vingar-se. Não havia esperança para ele e para os seus. Quando os meninos crescessem, seriam bichos como ele. Capítulo 4. Sinhá Vitória. Sinhá Vitória sonha com uma cama de lastro de couro, como a de seu Tomás da Bolandeira. A deles era de vara, e se entristece quando Fabiano ridiculariza os sapatos de verniz que ela usava nas festas, comparando seu andar ao de um papagaio. Recorda então o papagaio que tiveram de comer no início da caminhada, para não morrer de fome. Seu boiadeiro por aqui. Capítulo 5. O menino mais novo. Fascinado pela figura do pai, com seu traje de couro, o menino mais novo quer imitá-lo, conquistar a admiração do irmão e de Baleia. Espera a hora de as cabras beberem água e monta no bode. O animal corcoveia, joga-o no chão, diante das risadas do irmão. Passada a humilhação, permanece a admiração pelo pai e o desejo de ser como ele no futuro. Capítulo 6. O menino mais velho. Intrigado com a palavra inferno, que ouvira de uma benzedeira, o garoto interroga a mãe a esse respeito. A mãe lhe diz tratar-se de um lugar muito ruim e incapaz de descrevê-lo. Afasta o menino com um cascudo. O pequeno chora e Baleia aproxima-se para consolá-lo. O garoto põe-se a contar-lhe uma história com seu vocabulário minguado. Capítulo 7. Inverno. Chove no sertão. O sertanejo está contente, apesar do frio e do desconforto que os impedem de dormir. Fabiano começa uma história confusa. O menino mais velho não consegue entendê-lo, porque no escuro não vê o rosto do pai. Capítulo 8. Festa. Fabiano e a família vestem roupa nova e vão à festa na cidade. Os meninos estão deslumbrados com tanta gente e tantas coisas coloridas. Sinhá Vitória revive o sonho com a cama de couro. Baleia some, reaparece, acaba resignando-se com tantas coisas estranhas e cheiros esquisitos. Fabiano embriaga-se. Nosso sertão tem melhora, o céu tá calado. Capítulo 9. Baleia. A cachorrinha adoece e Fabiano precisa matá-la. Um tiro de chumbo acerta a anca e Baleia foge para o mato, correndo com dificuldade. O entorpecimento dos sentidos a deixa confusa. A ausência de sons e cheiros familiares transmite-lhe a sensação de um mundo vazio. Sofrendo muito, sonha com um mundo cheio de preás. Capítulo 10. As contas. No acerto com o patrão, Fabiano sempre sai logrado. Sinhá Vitória faz as contas,
que não combinam com as do fazendeiro. Fabiano reclama, mas acaba se conformando, por medo de ser expulso da fazenda. Em sua impotência, só resta o ódio ao fazendeiro, ao soldado amarelo, ao fiscal da prefeitura, que quer cobrar imposto quando ele tenta vender um porquinho na cidade. E a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Capítulo 11. Soldado Amarelo. Um dia, rastreando animais, Fabiano reencontra o soldado amarelo. Por um momento, o vaqueiro pensa em vingança. O inimigo treme e bate queixo. No entanto, depois de alguma hesitação, Fabiano tira o chapéu, prestimoso, e ensina o caminho ao soldado. Capítulo 12. O mundo coberto de penas. As aves de arribação chegam em bandos, prenunciando a seca. Fabiano abate algumas para salgá-las e levá-las na viagem próxima. A seca se torna intolerável. Capítulo 13. Fuga. Fabiano e a família mais uma vez fogem do sertão. À medida que caminham, vão se animando, fazendo planos, criando esperanças. Agora pensam em encontrar uma cidade grande no sul. Lá envelheceriam, enquanto os meninos iriam à escola. Angústia. Lançado originalmente em 1936, Angústia tem como protagonista Luiz Silva, funcionário público de Maceió, que leva uma vida medíocre e sem grandes emoções até o dia em que se apaixona por Marina. De início, a jovem demonstra certo interesse no relacionamento e no conforto material que o casamento poderia lhe proporcionar, mas logo acaba trocando o noivo por Julião Tavares, mais rico e poderoso. Tomado por ciúmes e rancor, Silva fica perturbado com os acontecimentos que se desenrolam e passam a acompanhar a vida de Marina enquanto sonha em matar Julião. Escrito em primeira pessoa, o romance tem estrutura temporal não linear, seguindo o fluxo de consciência do narrador-personagem e aproximando o leitor dos sentimentos despertados pelos conflitos vividos por Luiz Silva. Memórias do Cárcere é um fascinante texto autobiográfico. Nele, Graciliano Ramos registra detalhadamente os 10 meses entre 1936 e 1937 em que foi vítima de um encarceramento desprovido de qualquer lógica, por não pesar contra ele qualquer acusação formal. Graciliano Ramos viveu uma típica situação kafkiana. Contudo, em vez de se lamentar, tratou de guardar na memória os fatos a que assistia. Tratou de contar tudo o que viu e viveu. Poucas vezes o universo tumultuoso e sofrido dos presídios foi registrado com tamanho realismo como em Memórias do Cárcere. Érico Veríssimo, gaúcho, nasceu em 1905 e morreu em 1975. Obras principais: Primeira Fase, Clarissa, publicada em 1933. Caminhos Cruzados, em 1935. Música ao Longe, também em 1935. Um Lugar ao Sol, em 1936. Olhai os Lírios do Campo, em 1938. Saga,
em 1940. O Resto é Silêncio, em 1943. Segunda fase, O Tempo e o Vento, O Continente, O Retrato, O Arquipélago, publicados em 1949 até 1962. Noite, em 1954. O Senhor Embaixador, em 1965. O Prisioneiro, em 1967. Incidente em Antares, em 1971. Solo de Clarineta, em 1973. Clarissa. Nessa obra, o autor traça o perfil psicológico da adolescente Clarissa, enfocando os costumes da pequena burguesia de Porto Alegre. Caminhos Cruzados. Romance que, na época de sua publicação, chocou parte do público pela forma com que abordou uma série de problemas e preconceitos, especialmente ao mostrar os violentos contrastes existentes em nossa sociedade. Nesse romance, Érico Veríssimo utiliza a técnica do contraponto. Música ao Longe. Continuação de Clarissa. A personagem central aparece agora, preocupada com a passagem do tempo, a velhice, o sentido das coisas. Um Lugar ao Sol. O personagem central é Vasco, primo de Clarissa, que simboliza o homem gaúcho com seus sonhos e frustrações. Olhai os lírios do campo. Drama de Eugênio, filho de um alfaiate que se forma em medicina e sonha em subir na vida. Apaixona-se por Olívia, que engravida, mas Eugênio acaba se casando com Eunice. Mais tarde, Olívia morre e sua filha fica como única lembrança. Saga. Vasco Bruno é a personagem que narra as suas experiências como soldado na Guerra Civil Espanhola. O Resto é Silêncio. Uma moça cai do 10º andar de um edifício no centro de Porto Alegre. A partir desse fato, o narrador analisa as reações de 7 pessoas frente ao acontecimento. O Tempo e o Vento. O Continente. É o início da formação do Rio Grande do Sul, de 1745 até 1895. Mostra as lutas para a determinação de fronteiras e estâncias. A família Terra Cambará é o símbolo do povo gaúcho. O Retrato. Período entre 1909 e 1915. O autor focaliza a crise de valores da sociedade gaúcha e sua consequente decadência. O Arquipélago. Período entre 1915 e 1945. A família desagrega-se. O autor enfoca a era de Getúlio Vargas e a redemocratização do Brasil. Eu estava aqui justamente lembrando uma história de amor. Mas se me concede a honra que esta marca. Dona Bibiana já tem pai.
Se meu pai e meu irmão descobrem, eles nos matam. Pensei que Vós Messé não vinha mais. Não precisa dizer que tá grávida. E não precisa dizer mesmo. O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fé já tem gente vadia que chega. Pelo amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Vou mostrar o que acontece quando se bate na cara de um homem. Castelhano, tá ouvindo? Por conta do resto, o assunto aqui é particular. O mundo é grande, meu filho, não te disse? Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Bibiana! Oh, minha prenda. Saudade. Agora eu preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Vós Messé está nos meus braços. Ainda é a mesma moça que laçou meu coração. O Senhor Embaixador. A história se passa em Washington e na República de Sacramento, um país imaginário. O autor faz uma crítica à ditadura, focalizando as relações do embaixador Gabriel Eliodoro Alvarado com o ditador. O Prisioneiro. Na obra é estabelecida uma aguda crítica à Guerra do Vietnã. Incidente em Antares. Inicialmente, narra a disputa pelo poder político de Antares. Vacarianos e Campo Largos alternam-se no poder e, com o passar do tempo, as diferenças se atenuam até a união contra a ameaça comunista. O incidente ocorre quando, durante uma greve de coveiros, 7 cadáveres ressurgem para criticar os males da sociedade. Solo de clarineta. Obra que compõe as memórias de Érico Veríssimo. Dionélio Machado. Gaúcho, nasceu em 1895 e morreu em 1985. Obras principais: Um Pobre Homem, publicada em 1927. Os Ratos, em 1934. O Louco do Cati, em 1942. Nunca mais. Os Ratos. A história começa com o leiteiro ameaçando cortar o fornecimento caso Nazianzeno Barbosa, um modesto funcionário público, não lhe pague os 53 mil réis que lhe deve. Nazianzeno passa então o dia atormentado, tentando conseguir o dinheiro. Pede emprestado ao chefe, que lhe nega, tenta o jogo e não ganha, e acaba conseguindo um empréstimo com o amigo Alcides. À noite, não consegue dormir, preocupado com o dinheiro e com a ideia de que os ratos estão roendo dinheiro destinado a pagar o leite de seu filho. Só dorme quando ouve o leiteiro despejar o leite. Numa prosa urbana, a história se passa na cidade. Regionalista, porto-alegrenses reconhecem facilmente sua cidade. E intimista, o drama de Nazianzeno, embora banal, é apresentado detalhadamente. A história acontece em apenas um dia,
da vida do protagonista. O Louco do Cati. João Guimarães Rosa considerava O Louco do Cati um dos 10 romances mais importantes da literatura brasileira. Trata-se de um relato estranho, centrado em uma viagem de um jovem silencioso, o Louco, e seu amigo, Norberto, rumo a Florianópolis. Viagem acidentada porque ambos são detidos, sem qualquer acusação formal, e levados presos para o Rio de Janeiro, onde ficam um tempo no cárcere. Na viagem de volta, o Louco retorna ao Cati, local da região fronteiriça do Rio Grande do Sul, famoso pelas atrocidades lá cometidas durante as guerras civis que ensanguentaram o estado. Apesar de sua natureza nebulosa, pois as referências ao mundo concreto são limitadas, seja no plano das ações, seja no plano da psicologia do protagonista, o Louco, por exemplo, mantém-se durante toda a narrativa em silêncio. A história parece ser uma metáfora das perseguições políticas desencadeadas durante o Estado Novo e do clima de paranoia que dominou aquela época. A água do rio é limpa. Jorge Amado, baiano, nasceu em 1912 e morreu em 2001. Capitães da Areia, drama de menores abandonados do Porto de Salvador. Pedro Bala lidera os Capitães da Areia, grupo de crianças miseráveis e desamparadas que se revoltam contra a sociedade insensível. Estamos comemorando as enroladas que os Capitães da Areia fizeram, né? São uns artistas esses meninos. Tá de bicicleta pelo corpo inteiro. O problema desse nós não conseguimos resolver. Nós é um grupo. Até que a senhora tá com a peitama bem boa, viu? Durinha. Mas é com todo respeito, viu, dona Luísa? Aprendeu a desenhar onde? Dá vontade, pega o desenho. Rapaz, você tem talento. A gente poderia ganhar muito dinheiro junto. Tu anda com a tua boniteza e eu com a minha esperteza. Rapaz. Gente ruim como você nasce ruim e morre ruim. Às vezes é melhor ter morrido. Dora é um nome muito bonito. Vocês podem dormir mais nós. Tá vendo que é só uma menina? E Lampião respeitava a donzela? Que revolução é essa aqui? Capitão chegou com a faca na mão. Agora eu também sou um capitão da areia. Ele manda rezar, ele manda benzer. Tá fazendo o que com o negócio meu na mão, hein? Somos ladrão mesmo, o que é que tem? Aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Vai embora agora. Tua vida vai virar inferno, Pedro Bala. Tá doendo? Tá doendo meu ódio, mas ele vai ver. Sente saudade dessa família? Eu não. A gente nunca vai se separar, né, Pedro? Terras do Sem Fim apresenta um conflito entre as famílias Silveira e Badaró, nos Cacauais da Bahia. Horácio da Silveira,
Homem inescrupuloso e prepotente, vence a disputa pela posse do Sequeiro Grande, latifúndio muito fértil para o plantio do cacau. São Jorge dos Ilhéus, continuação de Terras do Sem Fim. A disputa agora é entre os produtores e os exportadores de cacau. Esse romance marca a transição das famílias dos coronéis para a vida urbana de Ilhéus. Gabriela Crave Canela mostra a luta pelas terras e pelo poder político, enfocando duas tendências: a proposta de modernização de Mundinho Falcão e o conservadorismo de Ramiro Bastos. Jorge Amado privilegia os costumes de Ilhéus, fazendo uma sátira da burguesia local, dos seus casos picantes e escandalosos e dos amores do turco Nassib e Gabriela. Dona Flor e seus dois maridos. Dona Florípides casa-se contrariando a família, com Vadinho, vagabundo e boêmio, que vem a morrer num domingo de carnaval. Dona Flor casa-se então com o farmacêutico Teodoro, homem sério e correto. Um ano depois, Vadinho retorna ao mundo dos vivos, aparecendo só para ela, satisfazendo seus desejos íntimos e dando-lhe a plena felicidade. Da obra de Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. Eu amo você. Então case comigo, Flor. Flor encontrou o amor de sua vida. Doce de cor, manjericão, sal da minha vida. Me põe doidinha. Mas logo percebeu que o malandro tinha uma queda pela vadiagem. Vadinho? Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que na fora que entra, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá Meu marido morreu, Norminha. Morreu o primeiro. Nada impede que você tenha outro. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Dessa vez, ela acertou. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade de ver. Tu me chamou tanto, mais tanto que eu vim. Nós somos os dois casados contigo, teus maridos. Ele não me vê, só quem me vê és tu. Vejo que estamos um tanto quanto em atraso, não é, meu bem? Meu Deus. Uma mulher dividida entre dois amores. Em poucos minutos, você... Minha querida, dormiu bem? Vem que eu já não aguento mais. Mas hoje não é quinta. Teodoro, pelo amor de Deus, abre uma sessão. Gente, homem, vai lá. A história que atravessou o mundo e conquistou gerações. É isso aí que tu chama de vadiação. 3 minutos e meio. Teodoro, hoje você estava supimpa. Com Juliana Paz, Marcelo Faria e Leandro Hassum. De quem é que tu gosta mais? É de mim ou dele? Dona Flor e seus dois maridos. Teresa Batista Cansada de Guerra narra a história de uma jovem que, vendida pelos pais, torna-se prostituta. Após viver uma série de experiências, quase se casando sem amor, decide fugir com Jereba e viver uma grande paixão. Ciro Martins, gaúcho, nasceu em 1908 e morreu em 1995. Autor da trilogia do Gaúcho a Pé, Sem Rumo,
Xiru simboliza o peão marginalizado e expulso do campo. É o gaúcho fracassado e oprimido, que agora anda no lombo de um burro, chamado tamanco. Porteira fechada. João Guedes é expulso do campo e vai para a cidade. Não encontra emprego e perde as 2 filhas, uma prostituída e outra tuberculosa. Desesperado, começa a roubar e é preso. Não suportando a própria degradação, comete o suicídio. Estrada Nova. Surgem novas perspectivas a partir da urbanização e da politização do gaúcho. Ricardo, filho do peão Janguta, é a personagem de destaque. Constatamos com esse panorama que no período de 1930 em diante, o Brasil conheceu alguns dos autores mais importantes da sua literatura. Preocupados esses autores com as mesmas questões e vivendo o mesmo momento histórico dos poetas da década de 1930, eles produziram romances de caráter mais maduro e construtivo, aproveitando todas as conquistas e a prosa inovadora da geração de 1922. Lembrem-se, leiam sempre os autores e as obras do romance de 1930. Miséria, miséria.